Então, galera, boa noite. Você que daqui a pouco está entrando aí, mais um Conversa Entre Grades. E hoje eu vou conversar com a mais do que amiga, né? Se o Conversa Entre Grades está existindo é por causa dela. E ouviu a proposta e aceitou me orientar. E aí a gente vai estar, vou estar enviando o convite para ela. E a gente vai começar a bater um papo aqui sobre conflitos internos e externos. E aí, tá me ouvindo? E aí, doutora Natasha? Fala, doutor. Antes Tudo de mais bom? nada, brigadaço. E assim, galera que vai assistir depois, essa moça aí é responsável por isso aqui, que ela Ah, aceitou uma proposta doida e resolveu orientar. E tá dando nisso. Mas brigadão. ah, Hernani é muito gentil, é muito gentil. A gente, na verdade, só dá um empurrãozinho para quem já quer correr, né? Então, acho que essa, a gente tem essa contribuição, a gente teve muitas trocas positivas, mas se toda terça-feira isso acontece, com a qualidade, com o empenho, isso é, sem sombra de dúvida, mérito total seu. E parabéns por estar dando continuidade, porque a galera do lado de cá não sabe como isso também te dá um trabalho, como isso demanda muita coisa de você, como você está sempre correndo atrás de trazer informação, e eu te parabenizo muito por esse empenho, essa dedicação. Tem que estudar, né, para conversar com as feras igual vocês aí. O bagulho fica doido, né? Ah, Então, a Natasha, além de amiga, companheira de vôlei de tempos passados, vai trabalhar com a gente hoje na parte que ela vai entrar como uma mediadora, mas o currículo é bem mais amplo. Se você quiser deixar o seu currículo, por favor, fique à vontade. A casa é sua. tá, eu te agradeço, Hernani. Aqui eu queria dar uma palhinha num aspecto de como uma das funções que eu faço, que acho que podem contribuir hoje aqui, é que eu sou mediadora, conciliadora, né, do Fórum de Bangu, da Quarta Vara de Família. Esse período da pandemia agitou um pouquinho as coisas, né, mas a gente sempre se adaptando. E acho muito interessante porque o Hernani traz esse tema relacionado a essa proposta socioeducativa, e muito da experiência e do contato dele está relacionado à ciência que eu falei, né? E eu queria muito trazer a perspectiva do adolescente. Eu queria trazer uma perspectiva diferenciada. Eu vou repetindo isso durante, né, durante o processo, né, durante toda essa abordagem que a gente vai ter, mas eu vou sempre convidar todo mundo para voltar sempre naquele período de quando a gente era adolescente, né? Porque a gente ouve muito aquela expressão, né? Vocês devem ter escutado, né? Ou falado, que a fase da adolescência é a aborrecência, né? Você já ouviu, já escutou isso, Hernani? Eu era o aborrecente, eu era perturbado, eu era o cara. E aí, Natasha, vamos então começar com esse menino perturbado. Ok. Eu era, você sabe, Aham. eu sou evangélico, né? Eu soltei bomba dentro da Aham. igreja, o culto acontecendo. Então, tu já Meu sabe Deus. como é que era o garoto. O garoto aqui era bom, levado pra A caramba. pérola. A pérola. Nunca fui assim, a minha arte não transcendeu, não entrou no universo de infrações criminais, né? Uhum. Mas que eu deixei história, eu era o Fez muita aborrecente. arte. Muita Bastante. arte. Eu quero voltar a esse conceito da aborrecência. A gente fala muito disso, mas alguém já parou
para pensar ou perceber por que que a gente trata a adolescência, por que que é um momento tão assim tenso, conflitante? Quem já parou para pensar sobre isso? Uma das características bem marcantes que falam, porque hoje, como eu comentei, meu intuito aqui é abrir um pouquinho a perspectiva sobre o adolescente, sabe? Porque nós, na maioria das pessoas que participam aqui são adultos, né? E a gente lida muito com adolescente, mas às vezes a gente esquece até dos nossos momentos e o que que essa fase significa. A adolescência é o período da transição, né? Entre a infância e a adultez, a vida adulta, vamos dizer assim. E o que acontece? Olha essa mudança, como às vezes ela é bem brusca e a gente não percebe. Quando criança, e eu vou falar aqui no aspecto geral, tá? Muitas pessoas podem não se ver identificadas com o que eu vou falar nesse cenário. Mas quando a gente é criança, em geral, a gente tem uma atenção diferente, a gente faz um desenhozinho, tudo é lindo, maravilhoso, né? A gente vai para a escola, a maioria das vezes é para brincar, a gente não tem muita obrigação dentro de casa, né? Isso em geral. E de repente a gente começa a crescer, e aí aquele trabalhinho que a gente começa a fazer, ele tem que ter forma. Peraí, não pode fazer de qualquer jeito, não. Você começa a aumentar o número de matérias que você está vendo na escola. E começa a pressão contigo. De, ah, bonitinho, você já não é mais fofinho. Né? Tem uma música da Titãs que fala isso, né? Eu já não encho mais a casa de alegria. Não enche. O adolescente começa quando você começa a sair dessa fase da infância e começar a entrar na adolescência, ele começa a ter mais responsabilidade. Ele começa a deixar de ser a figura fofinha e começa a passar, ó, amigo, deixa isso aí suja? Essa toalha em cima da cama? Por que você não tá botando o negócio lá? E aí ele começa a receber outras demandas. Porque o tempo, na mente dele, daquela criança que todo mundo ama, cuida, ele começa a receber responsabilidade. Né? Ele começa a ser cobrado, porque, ó, você prepara aí, escolher a vida. De repente, que ele estava brincando, sonhando em ser astronauta, ele tem que escolher se ele vai fazer física, se ele vai fazer matemática, ou se ele vai escolher uma coisa que dá dinheiro, ou uma coisa que gosta. Vocês começam a entender como esse adolescente começa a sair de uma questão muito mais de amor, de cuidado, e ele começa a receber um monte de demandas, e ela não para por aí, né? Porque ainda tem a pressão social, né? Vai para a escola, e a roupa que tá usando? A roupa tá legal? Não, a roupa não tá boa. Mas aquele galera tá usando o Nauru, qual é o nome? É o Nauru? Não, é o nome daquele tênis rosa, muitos anos atrás. Ó, isso aí é realidade, não vou falar muito não. Mas usar vou falar das outras coisas, de Kenny, de marcas, eles começam a se ver necessitando de determinados elementos para poder fazer parte de um grupo. Só que nem sempre o poder aquisitivo acompanha aquilo. E tem a pressão social, às vezes na escola. Ou seja, e são outros ambientes onde ele precisa se virar sozinho. Ele quer se sentir aceito. E ainda tem a relação, o namoro. Vai namorar, e vai casar, e vai ter filhos, e vai construir. Ou seja, observa como que a mente dessa criança de repente evoluiu e ela tá com a mente fervilhando de coisas. Você tinha parado para observar isso, Hernani? Olha, Seu momento, não, essa transição? não tinha parado até ter que ouvir algumas coisas para poder conversar contigo. Porque o que acontece numa das coisas que eu ouvi, fala do luto. Assim, o adolescente deixa de ser aquele. O pai dele ele já não é mais aquele filhinho queridinho do papai, como você falou. E aí ele está perdendo isso, ele está na sensação de que perde isso, aí as responsabilidades já acontecem, já vêm, as cobranças, e tem certas horas que ele é cobrado como adulto, e tem certas horas que ele quer fazer as coisas como adulto, mas aí ele falam que ele é criança. E fica naquela briga, né? A Natasha, a internet dela caiu, já estou chamando ela de novo aqui.
Gente, a internet da Natasha caiu, mas eu já mandei o convite de volta e ela está vindo. E enquanto ela está chegando, a gente vai falando um pouco. Interessante isso da cobrança do universo novo que aparece, né? De repente, e o adolescente fica naquele turbilhão, aí vem a questão dos hormônios também, e vem a questão da aceitação. Tudo isso, eu parei para, quando eu chamei a Natasha para a gente conversar, nesse assunto, aí eu comecei a fazer umas pesquisas e muito me chamou a atenção a questão como eu estava falando, do luto. Essa criança, que agora já não é mais criança, está entrando na fase da adolescência, ela começa a vivenciar perdas. Porque o pai, a queridinha da casa, já deixa de ser a criança queridinha da casa para passar a ser o adolescente. Gente, não caí, me estabaquei, mas estou aqui. O que eu estava falando é o seguinte, numas pesquisas que eu andei fazendo, eu estava assistindo uma palestra e a pessoa fala sobre o luto que o adolescente passa, porque ele já, como você falou, ele já não é mais a criancinha da casa, a alegria, tudo que ele fazia passa de deixar de ser bonito, não é que não é mais bonito, é que a dimensão é outra. Sim. E aí na cabeça dele fica aquela loucura, porque às vezes você não é mais criança, age como adulto, mas aí quando ele quer sair para ir passear sozinho, como passear sozinho se você não é adulto, você ainda é uma criança? Aí fica aquele, né? Mais os hormônios, né? Mais as dúvidas, as incertezas, fica doido. Eu tenho um projeto de adolescente aqui, né? Dona Malu tá me deixando doido, começando a aborrecer isso, né? Mas esse é um ponto engraçado, interessante, porque é hábito nosso a gente vê essa mudança de fase sempre como um problema e a gente não prepara, né, as crianças e o adolescente para a fase durante a fase. A gente acaba sempre, sem perceber, a gente também transmite muita exigência, sem nunca ter explicado para eles que eles iam ter essa exigência. Às vezes a gente muda, é como se a gente estivesse andando numa direção, a gente dá um cavalo de pau monstruoso, porque a criança que está ali recebendo amor, de repente ela vai ter uma noção de mundo, de responsabilidade que até então não existia para ela, né? E por mais que a gente trabalhe, a gente às vezes olha para os adolescentes, a gente olha a realidade, às vezes você pensa, pô, tá sempre de cara emburrada, né? Às vezes tá sempre irritado, tá sempre incomodado, mas a gente não sabe às vezes quais são os dilemas que eles estão passando para justamente se adequar durante essa etapa, né? Por exemplo, se a gente passa, muita gente aqui deve saber, mas por exemplo, como que era na escola, quantas vezes a sua família dentro de casa não tinha ideia do que você estava passando na escola? Né? Os conflitos que você estava tendo na escola, né? Essa questão de você se sentir aceito, da galera te zoar, da galera não te incluir, ou você ser uma das pessoas que está também ali contribuindo para um não bem-estar de um outro colega, outra colega. Então, ou seja, a gente só vê isso como um problema, sabe? Boa noite, Wesley. A gente só vê isso como um problema. Só que a gente não entende que a gente passou por isso. Então, lembrando que o intuito lá do início da conversa, o início da conversa aqui é resgatar esse olhar para o adolescente, o mesmo olhar e empatia trazendo para a nossa realidade. Então, a gente, como a Ana bem colocou, eles vão vamos dizer assim, de 0 a 100. Né? Eles, de repente, são uma criancinha fofinha, maravilhosa, de repente, meu irmão, só toalha aí, tem que estudar, o que tá fazendo aí? E para eles, porque a gente não associa, mas é uma mudança muito brusca, gente. É uma mudança muito brusca, sim. Por mais que a gente pense, a vida deles é fácil, né? A vida deles é fácil, não tem que pagar boleto. Peraí. A gente não tinha que pagar boleto também quando a gente era adolescente. Mas não quer dizer que a gente também não tinha dores que eram bem fortes. Que a gente tinha tristezas que eram muito marcantes. E isso a gente vai criando um abismo, sabe? Cada vez que a gente vai colocando o adolescente sempre naquela condição de aborrecente, né? Sempre como um ser estranho, a gente não vai gerando empatia.
a gente vai se distanciando daquela realidade. E o que acontece? Ele, que não tem orientação, porque nós também não tivemos, quem é que teve orientação? Né? De que, olha, essa fase é assim mesmo. Vai vir de muitos dilemas, muitas questões, a cabeça fervilha no sentir, né? A gente sente... Pode lembrar, Hernani, como é que você sentia as coisas na época, quando você era adolescente? Completamente diferente de como é hoje, não é? Cara, assim, eu tava ouvindo um cara, eu tive que ouvir muito para conversar contigo hoje. Ah, Wesley, amigão, bom ter você aqui. O que acontece? O que ele falou assim? Cara, você precisa aprender, falando para os pais, né? A adolescer como seu filho. Sim. Aí eu vou ter que lembrar como é que era, que eu tenho meio século de vida, né? Eu sou um senhor, né? Então eu vou ter que lembrar para adolescer junto com eles, para junto com eles falar assim, eu tô por aqui, se você quiser. Assim, se eu pudesse dar um grande estalo para a galera, é o seguinte, ei, volta para o universo, relembra teu passado não te condena, o meu me condena, que eu era bem elevado, né? Teu passado não te condena, volta, mas volta para o seu filho entender assim, caramba, o meu pai tá ali junto, se eu precisar. E aí é um lance seguinte, às vezes a gente tenta entrar também e o adolescente não quer. Ele quer viver no mundo dele, na liberdade dele, ou na autonomia dele, entre aspas, da autonomia. É o cantinho dele, é o momento dele que ele está tentando dar arrumada na bagunça que está a cabeça, né? Galera que estuda aí da neurociência e tal, ainda não está formado o córtex frontal, aquela história toda, que até depois dos 20 tal. Eu estou precisando entender isso, porque o meu está formado já em parte de deformação, né? Já na parte de acabamento, acabando já. Aí eu preciso lembrar de tudo isso, mas para falar para ele assim, ó, eu estou aqui, para adolescer junto contigo. Se você quiser. Ou quando quiser, tiver dificuldade, vem em mim, igual aquele jogador importante, dá a bola em mim que eu resolvo. Então, vem em mim que eu posso só te orientar para que você tenha pernas. Porque outra coisa muito importante não bota na redoma de vidro. A sociedade, o mundo vai cobrar de você atitudes, então não mete na redoma. Só fala assim, só dá o caminho e deixa ele resolver. Sim. Um dos pontos interessantes que você comentou, Hernani, que eu acho que é a chave para tudo. Eu acho que isso nos conecta enquanto humanos, que é a empatia. É muito possível a gente compreender um outro cenário diferente do nosso, mesmo que a gente não viva, né? Com as nossas idades diferentes, né? Em momentos diferentes, mas a empatia é a chave para tudo. Né? E quando eu falo da empatia, um dos principais pontos aqui dessa conversa, porque a gente sabe que tem pais, né, mães, a gente sabe também que muitas das vezes até adolescentes entram para ouvir. Mas uma das conexões muito bacanas da empatia é esse resgate que você faz, é a memória. É o que senti, o que vivi. E assim, é quase unânime, Hernani, quando eu converso com as pessoas em relação à fase da adolescência, em relação a se elas foram orientadas, né? É unânime como todo mundo coloca que não. É tipo vou me viro aqui e vou aprendendo, metendo a cara, entendeu? Então, ou seja, é uma fase também que acaba sendo um certo abandono, porque nós não temos uma cultura de orientar nesse sentido. Né? A gente já cria, tanto que a gente brincou lá no início do aborrecente. A cultura normal é aqui. É uma fase que a gente conta as horas para passar. Mas não é bem assim. Né? E a empatia ela nos conecta porque a gente sabe que foi uma fase terrível em muitos aspectos. A gente sentia as coisas muito mais fortes, a gente se doía muito mais, a gente sentia tristeza intensa, alegrias também intensa. Todo adolescente sobretudo pela questão hormonal, né, como você bem comentou, a gente sente as coisas muito fortes, né? Só que, claro, uma coisa também que o adolescente não entende e que demanda nessa fase é a questão do limite, né? Que isso é um grande papel dos pais, né? Que é a questão do limite. Que isso realmente, como você colocou, é um dos principais aspectos que a gente vai estar aqui, vai, mas estamos aqui, né?
nesse sentido. Mas eu queria muito... Oi, completa aí que eu vou... Sim. Não, a gente está aqui cercando. Até porque o que acontece... Aí eu vou trazer lá para aquele universo, meu universo lá. São os adolescentes que passaram pelos mesmos problemas que outros adolescentes, mas eu acho que o grande diferencial foi o limite que a gente está falando. Mais que o limite é assim, o pai estava tão presente, os pais estavam tão presentes, que não foi permitido que se rompesse esse elo pela presença do pai. Ele entendia, dos pais, ele entendia que o limite era uma questão de amor, de zelo, de cuidado. Daí a importância do bate-papo, né, cara? Se perdeu muito, é correria. Entendo que o pai sai de manhã, chega de tarde, a gente da Zona Oeste para chegar em casa 2, 3 horas de trenzão lotado e tal. Mas se for 10 minutinhos de qualidade, vai fazer a diferença de chegar e falar assim, ó, e aí, como é que foi? O tempo é curto, mas é teu, mesmo curto, é o meu máximo que eu posso dar. Ele vai entender, ele vai se sentir valorizado, ele vai se sentir parte da engrenagem. Muitos adolescentes entram para a vida, aí, lá no caso da vida do ato infracional, porque eles em algum momento perceberam que eles já não fazem mais parte da família. A família anda sem ele. Sim. Aí quando ele se vê fora da engrenagem, alguma outra engrenagem abraça ele, ele se sente útil. É exatamente isso. A gente tem uma necessidade, enquanto humano, de se sentir aceito. Não importa, entendeu? E a primeira base, o primeiro ponto, né, onde a gente busca essa aceitação é na família, né? E daí, se a gente não se sente também na família, provavelmente isso vai impactar para a gente não se sentir aceito quase assim, em lugar nenhum. Vai ter uma dificuldade, mas pode ser que encontre outros locais e aí consiga se complementar. Mas, em geral, a família é bem o cerne, né? Porque é o primeiro contato, né? É o primeiro contato daquele ser que se desenvolve. E tem um outro papel, um ponto muito interessante também, Hernani, que assim, a gente não tem manual para ser pai, né? E o outro aspecto é que a gente importa, às vezes, modelos de paternidade e maternidade, né? Que estão, às vezes, calcados e baseados na hierarquia, no autoritarismo. Eu mando, você obedece. Entendeu? Eu falo, você faz. E esse modelo, muitas das vezes, é repetido de modelos anteriores, né? Porque muitas das vezes a gente vai sempre repetindo, né? Ó, foi assim que fizeram comigo, então eu vou seguir fazendo, né? E esse modelo, ele é bem delicado, porque ele também acaba, muitas das vezes, né, suprindo esse essencial que é o amor. Que eu sempre trago para essa ideia da empatia. É claro que, assim, quando a gente fala da autoridade, quando a gente fala isso é papel de pai e mãe, né? Por mais que a gente possa estabelecer amizade com os filhos, a gente continua sendo, né, os responsáveis por eles até determinada idade. Então, ou seja, a autoridade, essa figura, né, de respeito é importante, não só por uma construção social, né, mas justamente nessa contribuição de formação ao indivíduo. Claro que outros tipos de sociedade podem pensar, né, em outras formas, né, em outras idealizações nesse modelo, mas hoje, realmente, com base no que a gente vive, ainda é um cenário exemplarmente, né, aplicado por alguns. O problema é quando a gente distende ou muito para o lado ou muito para o outro. Ou quando a gente foca no amor, mas a gente perde o controle, ou quando a gente só foca no controle e a gente abandona o amor. Então, essas coisas têm que estar sempre nessa conversa para justamente esse contato com o jovem fluir de uma forma bacana. Eu queria passar para essa questão do conflito, que é o tema, né, daqui da conversa, mas queria suas considerações. Vou te jogar na situação do conflito, mas com uma palavra: autoritarismo versus autoridade, para você entrar no conflito. Sim, beleza, vamos lá então. São duas coisas que comumente elas são bem difundidas, bem mescladas, mas entender que pai e mãe
a gente entende já que somos responsáveis, né, pai e mãe, até determinada idade, e a gente sabe que essa determinada idade é bem fictícia, né, legalmente no aspecto, mas quem é mãe e pai sabe aqui que não tem limite para o exercício dessa função, vamos dizer assim, mas os filhos, vamos pensar como, vou usar um exemplo de John Locke, vamos brincar da folha branca, né, vamos falar que os filhos, eles vêm. Eu vou utilizar um conceito, tá? Esse não é o único, tá, gente? Eu quero dizer que a criança, ela vem sem informações. Ela não sabe que ela precisa trabalhar para poder ter o sustento, né? Ela não entende o mundo à volta. E muito do que ela vai entender é através dos pais. É através da representação desse núcleo familiar onde ela vem inserida. Gente, pontuando assim, super importante, que a gente está falando do cenário geral. A gente sabe que nem todas as famílias têm essa opção, muita gente não teve essa oportunidade de desenvolver em um seio familiar e a gente sabe que isso implica em muito. Mas aqui a gente está falando de um conceito geral. Então, a gente tem os pais, essas figuras, né, que representam os dotadores de saber, né? A gente olha no pai, na mãe, porque eles são as principais pessoas que estão ensinando a gente. Se não foi pai, pode ser avó, mas a gente está falando dessas pessoas que atuam e são responsáveis pelo desenvolvimento. E muitas das vezes, a autoridade que a gente representa no sentido daqueles dotados de informação que estão nutrindo aquele ser de conhecimento, capacitando ele para esse mundo, que não somos os únicos, mas somos, vamos dizer assim, os mais impactantes justamente pelo seio familiar, e muitas das vezes isso mescla, né, com um excesso desse conhecimento, excesso de informação, a imposição dos próprios valores para os filhos, né? Porque, e muitas das vezes, é natural a gente ver esse cultivo do crescimento, né, da visão do adolescente com base na visão do pai. O que aqui eu não entro no sentido de condenar. Mas o problema é quando a gente começa a impedir os próprios desenvolvimentos do filho, né, da filha, ou seja, quem for, por conta da nossa visão. E o que acontece com essa criança que cresce? Por isso que o pessoal fala, é herói até determinada idade, né? O filho depois adolescente vira quase inimigo, né? E muitas das vezes, não em todas, mas isso tem muito a ver com a gente passa da autoridade, a gente começa a ir para o autoritarismo. Porque o adolescente é mestre em pegar essas contradições. Ele é mestre em analisar, fazer essa análise do cenário e questionar condutas. Porque às vezes, porque a tendência do autoritário, muitas das vezes, é ele não vê que ele vai ser contraditório, né? Porque às vezes nem sempre o que a gente fala, às vezes a gente aplica. E o adolescente, ele tem um faro para isso. Impressionante. Então, por isso que essas coisas, às vezes, em determinada fase da vida do adolescente, ele entra em conflito com isso. Né? Pela contradição, por coisas que ele aprende, pelo desejo dele de se expressar. Então, isso gera. Então, trazendo para essa ideia do conflito, né, como a gente estava conversando, a gente está falando lá, a gente falou dessa posição do adolescente, né, como um ser, né, que vem dessa fase da infância com um cenário totalmente diferenciado e de repente ele acede para uma outra etapa cheia de responsabilidades, cheia de necessidades e demandas que ele não tinha. E isso como que fica pra gente? Basta lembrar como a gente era, né? Como a gente sentia. O conflito tá nisso. Quando alguma coisa tá chocando com outra. Como, poxa, mas eu era fofinho, mas agora eu não sou. Poxa, antes eu tinha uma liberdade, agora, liberdade no sentido de ser expressar, agora tudo que eu faço é errado. São informações que elas começam a chocar entre si. Elas começam a gerar conflito. Elas começam a gerar diálogos ou questões internas que elas ficam entruncadas. Isso é o conflito. E muitas das vezes, isso é o conflito que a gente fala do aspecto interno. E assim, esse exemplo que eu estou dando, e a gente está falando em relação aos adolescentes, isso não se limita aos adolescentes. A gente vive em conflito o tempo todo. Seja do trabalho que a gente está, ou a gente quer mudar de empresa, ou quer virar autônomo, seja do relacionamento que a gente está, se a gente quer manter, se a gente quer terminar. Nós estamos, vira e mexe, entrando e saindo de conflitos, de questões na gente, dentro da gente, que não estão
em consonância, em harmonia. Elas estão gerando tensão porque elas não estão encontrando um equilíbrio. Então, ora uma bate, outra bate. E o adolescente, então, ou seja, o que eu estou falando do adolescente serve pra gente, mas vou jogar para aquele grupo lá de jovens que está ainda dentro, entendendo o que é mundo. Porque hoje, pelo menos na nossa faixa de idade, a gente começou a entender um pouco como é que o mundo funciona. Eles ainda vão entrar para ver como é que é a roda que gira aqui fora. Então, para eles, imagina pensar em todas essas questões que se multiplicam dentro deles e lidar com as próprias emoções, lidar com o que sente, lidar com essas questões. Isso realmente é algo que impacta e mexe muito com o desenvolvimento deles. E, assim, gera uma fase extremamente tensa e conflituosa. Por quê? Porque estou falando só desse aspecto interno, né? Porque a gente pode parar para analisar um segundinho como a gente fica quando a gente está com alguma coisa que a gente não consegue resolver. Como é que fica, Hernani? Nem dorme. A galera que é ansiosa, então, já sofre por antecipação. E aí, essa palavra ansiedade, se no nosso universo, que já tem uma estrutura já toda montada até pela vivência, pelas experiências que nós precisamos aprender, nós sabemos disso. Só que, eu não sei se dizer, se por medo, se por preguiça, se por ausência, já que nós passamos, nós não damos uma canja para eles. Eu comecei a pensar nisso porque eu não venho fazendo isso. Aí, nos estudos que eu tive que fazer para bater o papo contigo, eu comecei a perceber, caramba, eu não tive, até porque eu sou filho de pai separado, então eu já não tive a figura paterna. Uhum. Pior ainda, eu sei o que é a falta de um pai. E aí eu me peguei assim, caraca, eu estou reproduzindo a falta de um pai porque não estou dando, não estou falando para ele, não estou mostrando, né, o caminho das pedras. Ó, segue por aqui que vai dar menos ruim. Não é que eu vou te livrar, não. Ó, se seguir por aqui, vai dar menos ruim. E aí eu me vi não ajudando, não preparando o caminho, o terreno para que ele possa se virar, mas no terreno, se o terreno tem pedras, eu falando assim, ó, aquele cantinho ali tem menos pedra. E aí eu me vi nisso. Aí você falou em conflito, aí já é um conflito para mim. Eu falei, caramba, pô, eu falando de adolescente, eu conversando sobre família com o papai, e eu me pego ausente nisso. E olha assim, eu um cara que estou procurando informação, e aí a gente vê também que muitas famílias não foram preparadas. Assim, cara, vai um passo à frente, o teu filho está crescendo, então começa a se informar como é que é a cabeça. Hoje tem YouTube para você. Quero saber como é que a cabeça de um filho de 9 anos. Várias palestras. Filho de 12 anos. A galera de agora tem muito acesso à informação, mas não busca. E eu estou falando, a galera de hoje, estou me incluindo nisso. Porque eu estou tendo que agora. Precisei. Olha que situação esquisita. Eu, há 22 anos, com adolescente em conflito com a lei. Sabendo que muitos chegaram lá porque teve família ausente, tiveram agressões, teve vários cenários. Teve muitos que chegaram porque a família comprava ele a ausência, com ausência. Com tudo isso, eu sabendo disso, eu me peguei agora falando assim, caramba, eu tenho que entender a cabeça do meu de 9, entender a cabeça da minha de 12. Quantos pais não atentaram para isso ainda? Com certeza. E como o objetivo disso foi criar um espaço de informação para que eu consiga diminuir a entrada lá no sistema socioeducativo. E depois que entra lá, tu sabe, para sair é muito complicado. Então eu preciso diminuir isso. E agora eu me vejo falando assim, caramba, eu mesmo estava fazendo dever de casa, buscar informação para poder ajudar. Para os filhos entenderem que o pai é amigo, né? Eu acho que a visão da criança e do adolescente, da criança ainda é melhor do que do adolescente, né? Porque a criança tem uma coisa mais pueril, né? Então, acho que essa relação, ela ainda é vista um pouco melhor. O adolescente, não.
O adolescente, ele é meio que estigmatizado mesmo, né? Ele é tratado sempre como o problemático, né? Engraçado que você falou uma palavra muito interessante, foi em relação à ansiedade, né? Hoje, né, tem muitos estudos que apontam o alto nível, né, de ansiedade em relação aos jovens, ou em muitos casos também, Brasil tinha casos assim muito pequenos, mas ainda assim preocupantes em taxa de suicídio de adolescentes, né? Então, o que que acontece? Quando a gente fala da ansiedade, foi um aspecto que você trouxe que é muito interessante, a ansiedade justamente, como você comentou, esse padecer do futuro, né? Esse padecer pelo que ainda não veio. Imagina aquela criança que está dentro daquele lar, tranquilo, aconchegado, de repente ela tem que encarar o mundo lá fora, ganhar, tem que estudar, tem que se virar, tem que manter a casa dela, tem que casar, ter filhos, bancar. Você entende também que a forma como a gente trata, né, com o jovem, com a criança que está indo para a adolescência, né, o adolescente, a gente trata as coisas de uma forma que favorece muito, né, esse tipo de tensão, de preocupar, porque eu vou te falar, eu me preocupava com o futuro. Eu queria saber um adolescente que não se preocupou com o futuro aqui, que não pensou, caramba, como é que eu vou me sobreviver? Né? Como é que eu vou conseguir, né, bancar, estruturar as coisas? Isso é uma tensão normal e ela é gerada justamente pelo aumento de responsabilidades, né? Então, esse papel que hoje a gente vê em relação ao adolescente que a gente conversa, ele baseia-se muito nisso. Eu acho que é esse processo de empatia que vou voltar até para um pouco do que a gente conversou lá no início, né? Que a gente tem traçado um pouco desse perfil do adolescente, que deixa a fase protegida da infância e começa a assumir responsabilidades que vão anteceder a vida adulta. É uma mudança drástica e ela realmente gera conflitos internos, ela realmente faz com que o adolescente comece a tensionar, se preocupar com o futuro e entrar em conflito, como a gente conversou aqui. E existe também, Hernani, o conflito externo, né? Que a gente, por exemplo, se for falar da escola, se a gente for falar da própria falou desse conflito com os pais, a gente vou colocar como conflito um elemento externo. Ou seja, além das questões que a gente está aqui dentro, né, matutando, tentando entender, se adaptar à pressão de escola, de escola, da relação da cobrança da família, dessas novas mudanças, das relações, seja com amigos, seja com namorados, namoradas, toda essa ligação que também tem, que é a sexualidade também. Porque além desse bolo todo que a gente falou dos hormônios, tem a questão da sexualidade. Então, ou seja, é um caldeirão, gente, de coisas que ficam turbilhando na mente deles, né? E a gente acaba sempre tratando né? E as questões externas? Porque a gente é rodeado, né, de pessoas que, em sua maioria, né, me incluindo, né, no meu período de todos nós, de pessoas que não sabem que o adolescente está nesse momento. Então, porque elas também não foram instruídas. Porque a gente é uma sucessão disso, né? De não ter sido instruído e vai passando para outro, para outro. E a gente vai... E às vezes, a forma de lidar com o adolescente é, às vezes, muito mais radical. Para e pensa, todo mundo que está aqui agora ouvindo. Quantas vezes você lembra da tua fase da adolescência, você estava passando por uma fase tensa e você foi criticado, julgado ou até destratado e às vezes só o que você precisava ser escutado. Sem julgamento. Sabe? Quantas vezes a gente passou por isso? Inúmeras. Mas a gente não se dá o direito, né, de não fazer mais isso. A gente acaba lidando com o adolescente e repetindo esse contexto. Hoje a tua realidade, né, Hernani, você trabalha com adolescência e com conflito com a lei. E como você pouco narrou brevemente aqui, você sabe, a realidade dessa galera é muito mais punk. Né? Porque como a gente começou narrando aqui a história, a gente falou de um aspecto bem sutil. A gente começou a imaginar aquela criança com tudo bem, muito cuidado, e criança recebendo. A gente sabe que a maioria dessa galera que está, né, em conflito com a lei, né, com quem você tem que lidar, né, no trabalho, a gente sabe que essa galera não teve essa infância aqui, que sequer se permitiu ter uma infância onde eles pudessem, né, ter um cuidado básico, sabe? Carinho, atenção,
para sentir essa pressão. Eles já estão na pressão desde a infância, bicho. Eles já estão, ó, já desde cedo, com nível de violência, com nível de estresse, sem perspectiva, sem sonhar. Sem sonhar. O que eu acho que é um dos maiores violências que a nossa sociedade pode fazer é tirar das nossas crianças o direito sequer de sonhar. Nem isso eles têm. Então, ou seja, hoje o nosso papo aqui, ele tem muito esse viés de atender, né, e falar com um aspecto um pouco mais amplo, né, dos pais em geral. Hoje a tua realidade, e se a gente olha pra gente e a gente vê que é difícil, imagina a galera que tá aí contigo, Hernani. Essa galera, assim, é muito complicado e, ao mesmo tempo, triste de você ver, assim, eu não vou nem te falar matando sonhos, não, que não deram oportunidade nunca de nem saber o que é sonho. Porque os caras já entram numa ciranda e desde pequeno ele vai vendo dificuldades extremas, de pobreza extrema, em muitos casos, violência. Aí entra a questão da bebida, drogas lícitas, drogas ilícitas, que resulta em agressões. Vê que, às vezes, algumas agressões acontecem omissões por ser dependente. Às vezes, a mulher não denuncia porque ela não tem como sobreviver fora. Isso é triste demais. Então, a criança vai vendo a mãe sendo agredida, subjugada, vai vendo ela se anular. Todo o entorno dele é de violência, porque tem a violência lá fora da casa dele, onde é a maioria na comunidade, e ele vai vendo os absurdos que lá acontecem, que todo mundo sabe, e vai vendo aquele mundo paralelo, aquele universo paralelo com as suas leis próprias, com os seus reis e suas rainhas, e ele vai vendo tudo isso massacrando ele. Ao mesmo tempo, ele vai vendo que se eu não fizer alguma coisa, eu vou ser engolido por esse sistema. Já tem aquela ciranda, como tu falou, de que a gente não ensinaram nada pra gente não ensina nada para os outros, e aí a gente não consegue cortar essa ciranda. E tem no universo dele essa ciranda muito mais dinâmica, muito mais violenta, muito mais agressiva, e que ele muitas das vezes precisa sobreviver, lutar para sobreviver. Exatamente. Então, sonho, para essa galera aí, raríssimas vezes aconteceu sonho, e se se ele pudesse colocar assim, sonho grande, sonho, aquele sonho pequenininho, de repente fala assim, caramba, eu preciso sobreviver, é o sonho do cara. E aí esse universo veio pra gente, e aí você falou lá atrás sobre a folha branca, a criança veio com aquela folha branca, né, da vida, e tem um chefe meu que foi lá, ele fez muito quando questionaram o sistema socioeducativo, porque ele, em 3 anos, no máximo 3 anos, tá? Ele não resolvia o problema do adolescente. Aí ele pegou na fala dele, ele pegou uma folha em branco e foi rasgando a folha, falou assim, ó, família, educação, aí foi rasgando a folha, religião, sonhos, perspectiva, foi rasgando. Aí pegou tudo rasgado e falou assim, aí, essa vida toda rasgada, você entrega pra gente e quer que eu resolva isso em até 3 anos? Como? Que mundo é esse que você vive? A fala dele é assim, que mundo é esse que você vive? Aqui já é o final da linha. A gente precisa lá, precisa consertar lá. É uma escola mais dinâmica, mais parceira, é a família mais parceira da escola, é um poder público mais parceiro da escola, mais parceiro da família, apresentando oportunidades para que aqueles que não têm condições nenhuma, o Estado possa oferecer para eles condições para que eles... É a escola que eu estudei pública do passado, que se perdeu. Sim. Eu fiz excelentes escolas, eu fiz Mércio da Silva, técnico, não sei nem como é que está agora. Era raro, era difícil entrar para caramba. A minha escola de primeiro grau era escola. Eu lembro de professores da minha 8ª série que o cara fez a diferença na arte de ensinar. Tudo isso foi se perdendo. Esse professor de matemática, que me prendeu na aula, que eu lembro dele até hoje, ele foi na minha vida um marco.
para eu poder gostar. Eu gostava da escola porque, pô, professor Roberto. Cara, tem aula com o professor Roberto. Tinha outros professores não tão dinâmicos, mas eram professores. Esse se sobressaiu. Então, assim, a gente foi aos poucos perdendo aquele professor que faz além. É aquele a família que mesmo na dificuldade faz além. Por quê? Porque ama. Aí isso se perde. Aí a gente, por não amar tanto ou amar só na teoria, a gente faz as coisas só, não faz o além, não dá não passa mais, né? O up, né? E fala muito disso, né? Em relação à escola, eu falo, né? Que ou é a matéria que te prende ou é o professor, né? Que o pessoal brinca, né? Ou é você apaixonado pela matéria, ou você passa a se apaixonar pelo professor, né? Pegando teu exemplo aí, esse teu gancho. Eu acho que, assim, quando você fala que isso é o final da linha, né? Por exemplo, tá no Degasse, né? Quando eles chegam, né? Nesse cenário, eu concordo gênero, número e grau. Né? Eu acho que quando chega lá, a gente já perdeu muitas batalhas, né? Em relação a isso. E hoje, eu acho que um dos pontos muito bacanas, né, que eu acho que a gente pode trazer aqui hoje, né, nessa conversa, é semear o que a gente pode tentar fazer, sempre para contribuir, para que são exemplos de coisas que podem ser feitas para evitar conflitos maiores, tensões maiores, né? Embora a gente está falando da questão do outro, eu sempre toco na tecla, Hernani, do autoconhecimento. Sempre toco em que sentido? Incitar, conversar com o adolescente para ele se perceber. Porque eu acho que uma das coisas que falta muito é a noção de sujeito, sabe? Pessoa, eu sou uma pessoa. Porque muitas das vezes isso é até tirado deles, sabe? E eu tô falando em aspecto geral, não tô falando só das realidades mais complexas, como a gente fala na questão, né, dos adolescentes em conflito com a lei, mas adolescentes em geral. Né? Essa despersonalização, né, no sentido do aborrecente, né, não é gente, né, toda essa fase toda, como a gente falou antes, ela é muito mal vista, muito mal colocada, muito mal trabalhada, muito mal difundida. E ela, quando a gente fala, né, e dar essa noção de sujeito para o adolescente, eu acho assim, excepcional. Porque primeiro ele entender as consequências das ações, ele prestar atenção no sentir dele, sabe? Compreender o conflito. Tal como acontece com a gente. O conflito, quando está instaurado na gente, a gente tem vários tipos. A gente pode ter conflitos muito tensos, muito fortes, que são aqueles que vão conflitar com realidades muito diretas nossas, como, por exemplo, quem somos, o que queremos, moral, ética, decisões impactantes em carreira. Quanto mais relevante, né, aquela resposta para a tua vida, maior esse conflito vai mexer com você. Né? E o adolescente, ele flerta muito com coisas muito fortes o tempo todo. Né? Porque ele está se formando, aquele adulto. Né? Então, quando a gente começa a se perceber, tirar por nós, quando a gente está em conflito, a gente fica sem paciência. Pode reparar. Quando existe a situação de conflito, é quando a gente diminui a paciência. É quando a gente já, por condição natural do conflito em si, diminui a nossa capacidade de absorver determinadas informações. Né? Isso acontece com a gente. Né? Quando a gente está tenso com questões, a gente fica assim. A gente fica mais sensível. Né? A pessoa pode ou ficar um pouco mais raivoso, outra pessoa pode ficar um pouco mais triste. Cada um conforme a sua maneira de reagir diante de cada cenário. Mas o conflito, ele sempre vai deixar impactos na gente. E é importante a gente perceber quando a gente está em conflito e, acima de tudo, tentar entender o que está acontecendo dentro da gente. Então, quando eu digo do autoconhecimento, eu acho que o estímulo, e a gente fala aqui com adultos, né? Mas se a gente fizer com a gente e conduzir também os jovens para que eles comecem a se perceber, tenham essa noção de sujeito, isso é muito importante, porque eles começam a entender pesos e consequências, sabe? Ações e reações. Eles começam a entender um pouco, porque eles, muitas das vezes, só reagem. Eles não entendem que eles estão, às vezes, no meio de um turbilhão. Você percebia ou analisava que você, na adolescência, estava no meio de um turbilhão? Então, a gente só vai parar para perceber muito tempo depois. Né? E na hora do furacão, quando estamos em problemas, quando estamos em conflito, quando estamos em tensões, a gente não consegue enxergar direito.
E isso acontece, não só com adolescentes, como com todos nós. Então, eu acho que quando a gente fala essa questão do conflito, né, falando desse aspecto da mediação, o conhecer um pouco mais das coisas que a gente está sentindo, muito negligenciada, sobretudo para os meninos, né? Mas sentir é o que nos torna, né? Vamos dizer assim, humanos, né? É a nossa comunicação, é toda a nossa base empírica, é o sentir. A gente precisa se conectar ao que a gente sente, a gente precisa entender. E um outro fator muito grande que eu gosto de dizer, que esse é o mais impactante de todos, Hernani, é que por incrível que pareça, nós não somos a nossa mente. E eu falo isso às vezes com as pessoas ficam, como assim, né, a sua mente? A nossa mente produz muitas coisas. Ela capta estímulos, ela capta memórias, ela experiências, situações, ela capta. E o jovem, o adolescente, ele também vê os impactos dessa mente que expressa, né, os reflexos do que ela ouviu, do que ela viveu, e ele se confunde com essa vontade da mente, né? Quantas vezes a gente adolescente, eu já ouvi tanto adolescente, mas eu penso tanta besteira, e ele começa a achar que ele é doido porque ele pensa besteira. Nós mesmos, inclusive, adultos, nos pegamos surpreendendo, né, com os nossos raciocínios, mas a gente não tem controle disso. Mas entender que essa produção também está separada da gente e que nós estamos aqui, isso pode fazer um diferencial incrível para essa separação e essa compreensão que hoje ajuda a entender um pouquinho o mundo que a gente vive. Diz aí, Hernani. Uma fala que eu achei interessante, quando se fala assim, estimular o adolescente a se conhecer, que não aconteceu com a gente. E aí eu achei legal o seguinte, a gente precisa colocar na mente deles, lançar para a mente deles o seguinte, começa a se conhecer, com isso você vai saber como você reage a isso, como você reage àquilo, e vai ampliando o leque dele e fala assim, por que isso? Porque quando você fizer isso, pode ter isso de consequência. Para ampliar a visão para ele conseguir sair desse casulo, Sim. que ele fica ali fechado, a gente fecha eles ali muitas das vezes, porque não estimulamos, até que de repente com medo de se perder, vamos comer doido desse da vida nossa, a gente não estimula que ele tenha conhecimento dele próprio, que uma vez quando ele se conhecendo bem, ele vai ter uma melhor noção dos limites, das ações. E outra coisa interessante também é a seguinte, é uma frase que eu ouvi e me chama muito a atenção, a mente mente. Porque ela capta, né, ela capta várias coisas e de repente o universo está caramba, tu acha que aquilo mais na frente, eu assim, caramba, não era aquilo. Aí eu fui levado pela minha mente, induzido a isso a gente cascudo. Isso. Olha só, a gente está aqui. Exatamente, Hernani. Agora agora que estou começando a ver isso, imagina eles em que nós não incentivamos eles a se conheça, pesquisa. Às vezes é o seguinte, para ele se conhecer, ele vai ter que vir em mim. Eu vou precisar estudar para dar o caminho, mostrar por aqui, talvez por aqui, e isso dá trabalho, né? Isso demanda tempo. Eu acho que o convite é outro, Hernani. Eu acho que é por aí, mas também começa com o teu autoconhecimento. Porque eu vou te falar, tem muito adulto que não se conhece. Por exemplo, essa questão da mente tem uma alegoria que eu acho incrível. A mente... imagina uma tela de cinema, né? Tá o projetor aqui, e naquela tela ele está produzindo filme. Que nem a gente vai no cinema, tem o reto projetor lá, o telão lá na frente está produzindo. A mente é o reto projetor. A gente olha para a tela e a gente pensa que a gente é o que está na tela. Mas sabe quem nós somos? O telespectador, que está sentado olhando a tela. Tanto que muitas das coisas a gente pode mudar a hora que a gente quer. Formas de ver, posturas, condutas que a mente traz, que não são, que elas não coadunam com aquilo que a gente acredita. O controle remoto está na nossa mão. Até se a gente quiser mudar a programação. Né? Só que a gente se passa a vida inteira, Hernani, muitas das vezes, achando que a gente é o que está passando na tela.
entende? E a mente, porque assim, principalmente, se a gente for analisar esses jovens com um cenário muito destruído, vamos dizer assim, o que eles acham que eles são? E a gente está falando desse caso. Se nem chegando tão longe, nós mesmos, quantas vezes nós tivemos visões e formamos visões de nós mesmos totalmente equivocada, né? Totalmente voltada a uma realidade que as pessoas disseram que nós éramos, né? Com que a gente achou que seria. Quantas vezes a gente se confundiu nessa tela? Então, isso é um fator muito importante. Os jovens, nesse momento, eles estão construindo, né, esse futuro adulto, né? Serão nossos governantes, serão nossos líderes, né? Os futuros líderes, futuros governantes. E o adolescente vai, né, com muita informação, que hoje existe muita informação disponível, mas ainda desarmado na coisa mais essencial, que é o contato com ele mesmo. Porque nós não somos estimulados a isso. Não somos estimulados a nos perceber. Não somos estimulados a prestar atenção, entendeu? Da forma que a gente reage, do que a gente de fato está sentindo, né? Principalmente o adolescente, está sempre em grupo e acaba fazendo e falando coisas para agradar o grupo, mas o que de fato eu quero? E essa pergunta, porque o autoconhecimento é um caminho vasto e imenso. E pelo menos ajudar que eles comecem a trilhar esse caminho, sabe? Entender, porque aí eles vão passar pelo conflito, vão começar a compreender o que magoa eles, o que incomoda. E é um caminho que eu acho muito bonito, porque ele é longo, mas às vezes é tortuoso, mas ele é sempre muito recompensador. Acho que é isso, Renato. Nesse exemplo que você falou da tela, e que a gente é o espectador, eu poderia dizer que poderia nos colocarmos como ator dessa tela, mas assim, eu quero fazer o link do ator com o cara que vê, com o espectador, mas assim, em que eu deixaria de ser o ator coadjuvante para ser o ator principal, quando eu digo ator principal, de que eu tenho condições de mudar o cenário. Porque a alegoria... Eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi. É que a alegoria está voltada para alertar as pessoas de como a mente produz muitas coisas. E não necessariamente o que ela produz tem a ver com você. E isso é verdade, né? Você pode ter escutado coisas sobre você na sua infância e você segue achando que você é aquilo ali. Por que eu dei o exemplo do controle remoto? Né? Embora a gente falou de telecinema, a gente pode pensar nisso em casa, vamos dizer assim, né? O controle está na tua mão. Você pode mudar a programação. Aí te torna o decisor. Você não precisa coadunar com a tua mente. Você não precisa concordar com coisas que você não acha que devem ser dessa maneira. Elas só serão se você disser ok. Entende? E muita gente passa muito tempo da vida dando ok para coisas que deveria ter. Não sou isso não. Faz parte de mim, não. Nesse gancho do controle remoto, aí, assim, por exemplo, aqui chegou a TV, eu pego o controle e dou para o João, que eu só sei ligar e desligar. Por que eu te interrompi agora? O controle pode estar até na minha mão, na sua, quem vai ouvir a gente depois, mas se a gente não conhecer o controle, só dá para ligar e desligar. Perfeito. Precisamos conhecer o controle, né? Que aí dá para fazer. Aí eu posso explorar aquele universo do controle para fazer N coisas na TV. Eu ligo e desligo. Mas até para desligar tem que saber. Eu fico com um conhecimento mínimo, né, do liga, desliga e volume, onde a gente tem um universo tão grande, e aí, como pais, né, toma a autoridade, toma posse de conhecimento para que você possa, entre aspas, do controle, né, poder usar os outros botões, os outros acessórios desse controle, para que você possa orientar para que a vida do adolescente possa fluir melhor.
Com certeza. Faz Tem pouco conhecimento, tem né? uma pergunta, porque daqui a pouco o Instagram vai expulsar a gente, que são 58. Mas tem uma pergunta de M. Fernandes Pena, que é boa noite, qual o pontapé inicial para levar o outro ao autoconhecimento? Essa pessoa Olha, aí é Dona ah, Márcia. É a a dona Marcinha. Márcia, Ela maravilhosa! meteu esse Miguel aí. Patroa, É a um patroa. ponto, esse é um ponto muito importante que ela falou. Vou correr, porque daqui a pouco o Instagram vai expulsar a gente, Hernani. Isso. Um dos aspectos importantes, eu costumo, com adolescentes, eu costumo muito brincar com a ideia da janela de Johari. A janela de Johari é uma maneira onde eles começam a escrever. O que seria? Você escreve coisas que você acha sobre você, depois você pede para que outras pessoas falem sobre você. Eu estou falando de uma maneira bem dinâmica, né, para utilizar com adolescentes, mas esse é um caminho. Eles pedem para que pessoas próximas escrevam sobre você e eles vão escrever nesse contexto, porque aqui já estou começando a ficar preocupada com o tempo que vai desligar a qualquer momento, Hernani. A Márcia vai me avisar, a Márcia me avisa. Tá. Não, porque qual é o ponto em relação a isso? Ele permite com que o adolescente ele comece a se expressar, falar sobre ele. Um primeiro aspecto muito bacana é ele começar a escrever sobre ele, sobre as suas próprias características. Ouvir o que as pessoas próximas dão dele de características, e aí depois ele começa a fazer um traçado. Falam disso aqui, eu concordo, isso aqui eu não concordo. Como isso já é um início que permite a ele começar a se observar e incitar ele a falar e analisar coisas que ele gosta de fazer, como ele costuma reagir em determinadas situações. Todo esse cenário ajuda o adolescente a começar a focar nele, trazer a atenção para ele. E essa autopercepção vai caminhando estimulada, né, com outras ações, onde ele, nessa situação, incitar. Mas o que você sentiu quando aconteceu essa situação? Fazer com que ele perceba em situações conflitantes, tensas. Mas o que você está sentindo agora? Até durante uma discussão. O que você está sentindo agora? Por que você está sentindo isso? Isso é valiosíssimo, porque eles começam a se perceber e muitas das vezes sentimentos até extremos, como raiva, podem se dissipar nessa autoobservação. É isso, gente! Opa! Oi, Olha Hernani! só, quero te agradecer, foi top. A casa continua aberta. Vê na sua agenda super ocupada aí, mais um dia a gente continua esse papo mais à frente. É um lance muito legal. Está me servindo muito de conhecimento, porque eu tenho uma dupla dinâmica aqui, né? Para botar em prática tudo isso. Mas de coração, brigadão mesmo. Um prazer. Foi um Tá? prazerzaço. Esperamos aí a próxima, para a gente trazer outros Vamos temas. marcar. E parabéns. E mais uma vez, Hernani, parabéns. Siga, não pare, porque esse tipo de contribuição é importante, de grão em grão, mas é seu. E parabéns. Parabéns por se dedicar, porque o caminho mais fácil sempre é o desistir. Parabéns por persistir. Obrigadão. Depois a gente marca uma outra. Valeu. Boa noite. Obrigada, gente.